Eu sou o Marcelo Rodrigues Caetano, vou falar sobre curva S. Curva S é a curva de agregação de recursos. Esse é o nome completo da curva, né? Popularmente conhecida como curva S. Será por que tem esse nome, curva S? Tá? Então, nós vamos falar o que é a curva S, por que utilizar, como utilizar e onde utilizar. A gente vai ver alguns exemplos e vou dar só uma palhinha aqui para você, ó, tá? Não está com cara de S, né? Mas você vai entender essa curva S aqui em detalhe mais lá na frente. Então, vamos lá. O que é a curva S? Eu já falei, a curva de agregação de recursos, né? A evolução de um projeto, particularmente na construção civil, ela não se desenvolve de modo linear no que tange a aplicação dos recursos. A gente costuma dizer que esse desenvolvimento do projeto repete uma distribuição normal, que é aquela distribuição de Gauss, né? O comportamento geralmente ele é lento, ele se torna mais rápido e fica lento no final. O nível de atividade de um projeto típico assemelha-se, então, como eu já falei, à distribuição normal, a famosa curva de Gauss, tá? Então, continuando, ainda sobre o nome, mas curva é essa, por que esse nome? A carga de trabalho inicial e final ela costuma ser bem menor que nas fases intermediárias e o trabalho fica concentrado no meio, tá? A gente vai ver essa curva aqui para tirar essa dúvida. Por que que a gente usa a curva S? Né? A gente usa a curva S para aumentar a produtividade, atingir o objetivo, corrigir desvios, né? Então, ela é usada na fase de planejamento, na execução, tá? Então, vamos usar para planejar projetos e obras, acompanhar o planejado, que a gente chama de linha base, comparar com o que está sendo executado, tá certo? Adequar, né, corrigir os chamados desvios, né, sempre que possível, e apurar os resultados dessas intervenções, dessas correções, tá? Então, na gestão, a gente vai cuidar do avanço físico ou do avanço financeiro em relação ao tempo. Avanço físico, percentual de conclusão, né? Quantidade concluída, e o financeiro é quanto está se gastando, né? Tudo isso em relação ao tempo, tá? Então, a gente vai pegar basicamente avanço percentual ou avanço em moeda, né, em reais, por exemplo, ou outras variáveis também, tá? Previsto, realizado, como eu disse, né, comparação, tá? Mas como é que a gente vai enxergar aquele trabalho acumulado ou custo acumulado? Então, vamos lá, né? Bora lá para como fazer isso, tá certo? Acompanhamento de projetos, PMBOK, né, aquele livro, né, que traça diretrizes para gestão de projetos, né, ele fala que o projeto é um esforço temporário que tem como objeto criar produto, serviço ou resultado exclusivo. Então, a gente fala muito de gestão de obra, não necessariamente precisa ser obra, tá? Por exemplo, construir uma casa, que é uma obra, fazer uma viagem de férias, planejar essa viagem, executar essa viagem, corrigir desvios, ter um orçamento, né, a ser executado, vender um carro, por exemplo, ou comprar, reformar uma cozinha, uma obra menor, mas também, né, tem sua complexidade, ou até construir uma espaçonave, né, todos esses são projetos que a gente pode aplicar curva S e outras ferramentas de gestão aqui, tá? Então, mais uma vez, planejar, acompanhar planejado a linha de base em relação ao executado, adequar e apurar o resultado das intervenções. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar, por exemplo, com um cronograma, tá certo? O que é o cronograma? O cronograma é a relação de atividades em relação ao tempo. Nesse cronograma, a gente está trabalhando, por exemplo, aqui com custo. Então, um exemplo de uma obra, né, de construção civil, onde a gente tem as etapas aqui, terraplenagem, fundação, estrutura, instalações, etc. Concluindo aqui na limpeza, a gente tem os custos de cada etapa, esses custos estão distribuídos mês a mês aqui, tá certo? E a gente tem os valores acumulados, né, da obra a cada mês, né, fechando com o valor total da obra, tá certo? Então, esse é um cronograma com custo mês a mês e com custo acumulado, tá? Daqui nós vamos tirar os nossos gráficos na curva S. Então, vamos lá. Mês um, tá? Vamos pegar aqui como total ou por etapa, não importa. Vamos imaginar que seja apenas uma etapa, né? Então, no mês um, tá certo? Eu realizei aqui essa quantidade aqui, ó, por volta de 3.
No mês 2 eu cheguei aí a uns 8, talvez. No mês 3 eu cheguei aqui a 15, né? Então, eu vou gerando essa curva, tá certo? Do que está sendo executado. No caso aqui, eu estou falando de dinheiro, né? Estou falando de milhares de reais, então eu vou plotando, né? Vou pegando daquela tabela e plotando aqui os valores em relação ao tempo, tá certo? Mês a mês eu vou plotando isso aqui, tá? E vou interligando esses pontos. Percebeu que fica com a carinha de S, né? Um pequeno avanço no início, no meio aqui daquela aquela disparada e lá no final as atividades para concluir cai um pouco o ritmo. Então, aqui é o S, né? Tá? O histograma de custo e as barras são o custo acumulado. Então, eu estou somando aqui, ó, o que eu fiz no mês um, o mês 2 aqui nas barras, ele está somando com o anterior, tá certo? No mês 3 mesma coisa, né? Desculpa, o mês um não tinha anterior, né? Então é só o mês um. No mês 2 eu pego do mês 2 mais o anterior. No mês 3 um, 2 e 3. E assim por diante. Chego no pico aqui no mês 6, né? E aqui já começa a cair um pouco, e você pode enxergar aqui uma outra curva, né? Derivada aqui da curva S, que tem aquela carinha da distribuição normal que eu falei lá atrás, né? De Gauss. Então, aqui a curva S, né? Mês a mês, e aqui o desembolso acumulado, tá certo? Onde que nós vamos aplicar, né? Então, da mesma maneira que lá no PMBOK, em relação a projetos, né? A gente aqui também, em relação a curva S, obras ou projetos, a gente pensa muito inicialmente, por exemplo, em construção de obras, né? A construção civil, tá? Mas tem várias possibilidades, por exemplo, um casamento, seja ele comum ou um casamento igual esse aqui, um casamento na praia, né? Precisa ser planejado, precisa ser controlado o custo, prazo, etc. Ou participação aqui em uma competição esportiva, né? É, uma atividade mais simples, uma pintura, por exemplo, que uma criança está fazendo, mas para que ela faça essa pintura, tem que ter toda uma condição ambiental, tem que ter os materiais, os equipamentos, condição de segurança, o custo envolvido. Então, sempre eu posso aplicar aqui uma curva S, tá certo? Uma pessoa de férias, né, tirou férias, foi para um lugar lá bucólico, está lendo um livro, dá para aplicar a curva S aqui também. Que dia que vai? Que dia que volta? Quanto que custa? Vai comer o quê? Vai comer onde? Vai dormir onde? E se fizer frio, né? Construção de uma ponte, aqui uma colheita, né? Na área agrícola, ou a construção de um farol, né? Então, são algumas possibilidades aqui de você aplicar curvas, tá? Então, agora vamos lá para a prática mesmo, né? Então, a gente tem um exemplo aqui de uma curva S, que a gente vai destrinchar um pouquinho aqui, tá certo? É o projeto XPT, é um projeto genérico aqui, tá? A gente está em agosto de 2004 como referência, vou mostrar para você aqui no mapa onde está, a gente vai ressaltar, e aqui já fica meio confuso, né, pessoal? Mas a vida é assim mesmo, tá? Já está tudo pronto, talvez por isso ficou confuso. Vamos pensar inicialmente, igual no exemplo anterior, a gente tem aqui, né, aquele levantamento, né, mês a mês, né, dessa curva azul. No caso aqui, é o previsto, tá? Aquela linha de base foi previsto que o desempenho da obra, né? Aqui eu estou falando em dinheiro também, milhões, né? Desembolso de milhões, foi previsto esse comportamento aqui ao longo do tempo, tá certo? E como é que está a realização disso, tá? Então, eu tenho a previsão aqui, simples, e aqui já a previsão acumulada, né, gerando aquela gaussiana, aquela distribuição normal. Vamos para a realização está aqui já na linha amarela, né, a linha que já é executada, você vê que está abaixo. Essa diferença aqui a gente chama de gap, de delta, né, de diferença, de desvio, né? Então, a minha execução aqui está abaixo do planejado financeiramente, né? Você pode ter outra curva lá de avanço físico, por exemplo, pode dizer até o contrário, mas com foco aqui no financeiro, nessa curva, eu estou desempenhando menos, né, do que eu planejei. Isso é normal, tá, pessoal, nas obras, tá? Então, aqui eu tenho o ponto discreto aqui, e aqui eu tenho o acumulado, né? E aqui no acumulado, nesse ponto aqui, ó, no ponto anterior aqui, ó, tá? O laranja já começou a passar, tá? O acumulado já começou a passar o planejado, mas ainda no discreto não, tá? Beleza.
Aqui é o ponto onde eu estou observando, então eu tenho realização até esse ponto. Daqui para frente, eu ainda tenho linha, tá certo? Eu tenho a linha azul que é o planejado, e eu tenho essa linha contínua aqui, ó. Aqui já é uma projeção, tá certo? Então, aqui eu já vou ter projeção, tá certo? E aqui não, aqui é realizado, aqui é planejado, tá? Outro exemplo de outra curva S, aqui é um gráfico contendo curvas de proposta inicial numa licitação de obra pública, né? Comparando com os valores executados aqui e os valores pagos, né? Então, você vê que o que foi proposto aqui, né, num prazo curto, uma linha aqui com a inclinação mais forte, né? E na prática isso se estendeu por mais tempo, bem mais tempo, né? Que é o realizado, então teve um desvio grande aqui, ó. No olho aqui, tá, pessoal? Gastou mais que o dobro do tempo para concluir essa obra, tá? Então aqui, pessoal, ficam fontes de referência que foram usadas, vou deixar também no link do vídeo para facilitar sua vida. Grande abraço e fui!